E galerinha da academia, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui da Semana do Jornalista, a nossa penúltima live com a psicóloga Luana Barbosa. Vou convidar ela, então convidá-la. Cheguem todos vocês, vão me dizendo aí de onde vocês estão assistindo a gente, para que a gente possa iniciar aí uma interação bacana e conversar sobre esse nosso atual problema, que é o Covid-19 e toda essa divulgação. Fala. Eu falei que ia falar uma piada, agora eu vou falar. Que é o seguinte, a gente atrasou 10 minutos, não sei se vocês perceberam, né? Mas o que aconteceu? Aqui não é o fantástico não, mas é a história da vida real. Portugal. O cenário estava todo montado, bonito, né? É que, você sabe, mas aqui atrás tem a porra de um lightbox, tem duas lightbox, tem a mesinha, tem um cenário aqui atrás, tem um computador, tem um ângulo, tem um tripé, tem um breguetinho aqui pra essa porra funcionar, né? É um estúdio. É um estúdio. Aí, tudo pronto, lindo. Pautinha aqui, computador aqui, pá. Tem duas canequinhas, tem uma canequinha aqui, tem uma outra canequinha aqui, não sei se vocês estão vendo. O que Rafael faz? Rafael vai sentar na mesa, empurra a mesa e molha tudo. Meu computador. Aí molha o computador, molha a mesa, molha a chão, molha o cara, quatro, né? Aí... Mas estamos bem. Não, estamos bem. Não vamos afogados e vamos iniciar. Não vamos afogar. Vamos iniciar atrasado. É por isso que atrasou, entendeu? Aí eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ó, essa aqui é a Lightbox. Aí o paninho que eu molhei pra molhar, o paninho que eu usei pra secar, o paninho que eu usei pra secar a água está secando em cima da Lightbox. Ó, funciona, cara. Muito bom aquele bagulho. Pois é, Pig. Imagina eu nessa história. Tô até com o cabelo caindo já. Mas então, vamos começar. É a história da Eu vou convidar a convidada. Ah, sim, agora é o momento sério. Opa, vem uma profissional aqui. Não que não sejamos. Mas vocês entenderam, né? Vocês já estão acostumados com a gente, mas agora a gente falou fineza. Porque vai vir de fora, né? Igual ontem, vou dar expor de novo. Se não comentar na live, não comentou, mas eu vou ficar chateado com vocês. Vamos lá, agora é sério. Pessoas sérias. Por que somos? Vamos lá, conectando. Luana! Oi. Chegou o mais importante. Gente, por favor, perguntas, aplausos. Boa noite, Luana. Bem-vinda à academia. Obrigada, eu agradeço o convite. Vamos conversar um pouquinho? Vamos, tô animada. Vamos lá. Galera, essa é a Luana, psicóloga que eu falei para vocês. A gente vai conversar um pouco sobre como a notícia chega na casa das pessoas e como principalmente chega no psicológico delas. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande, a gente tem que ser muito sensível, ser muito paciente e saber o que a gente está escrevendo. Então quer dizer que eu tenho que mentir para agradar. Não é isso. Então, Luana, conta pra gente como é que uma notícia de terror pode chegar no psicológico dos seus pacientes, por exemplo, das pessoas, da sociedade. Então, Fernanda, eu tenho conversado muito com os meus clientes, né, em relação a isso, assim, e tenho escutado que a saída de muitos deles, e inclusive até tenho sugerido isso também, é evitar um consumo excessivo de informações, né? E quando consumir informações, porque, claro, é importante a gente estar informado sobre o que a gente está, né, vivendo. Com certeza. Mas quando houver o consumo dessas informações, que seja a partir de uma plataforma confiável, né? Então, a gente está tendo que ter esses cuidados, assim, né? Mas o que acontece, né? Como no início, né, da pandemia, estava todo mundo muito desnorteado, né? Muito assustado, lendo muitas coisas fantasiosas, né? E até porque, assim, a gente não sabe, né, até agora muito bem. É muito especulatório. Exatamente. Então isso assusta mesmo, né? É normal que a gente esteja alarmado, que a gente esteja muito preocupado, que a gente esteja tendo atitudes e comportamentos um pouco mais neuróticos, né? Isso é normal e é extremamente compreensível e é importante que a gente esteja agindo dessa forma agora, né? A gente está tendo cuidado. Porém, existem algumas informações que chegam até as pessoas de uma maneira muito alarmante e de um jeito muito
eu não sei a palavra que vocês usam para isso, mas um jeito muito convincente, muito chamativo, muito convidativo a uma certa loucura. Oi? Gatilhos? Que podem criar De gatilhos. convencimento bem alto. Sim. Sim. E isso é muito assustador, né? Porque como eu falei, né? É importante que a gente esteja tendo muitos cuidados, porém, existem alguns excessos que podem se tornar alguns gatilhos, né? Então, por isso que assim, a orientação que eu dou sempre é que se você está vendo que as informações que você está lendo estão mexendo muito com você, então dá uma pausa, né? Saiba observar como que isso está te atingindo. Sempre procure plataformas que tenham informações de confiança, né? Então eu acho que isso aí é extremamente essencial e importantíssimo nesse momento. Sim, também a questão do senso crítico também, né? Porque como é tudo muito especulatório, ele fala demais, ele fala mais. Depois eu falo mais, entendeu? Não, eu falo muito, eu peço licença, né? Porque senão eu vou para todo mundo que é. Eu vou te deixar falar. Tá tudo muito especulatório e tal, então as pessoas acabam acreditando muito fácil nas coisas que leem, mas se tá especulatório até para quem é da área, imagina pra gente que não é. Então a gente tem que ter a dúvida, né, do que a gente está lendo e ver se realmente seria viável, mesmo em cima do não se sabe nada, tem coisas que não é viável. Bom senso, né? Então, tem muita gente que tudo que lê leva a ferro e fogo, não vai procurar um OMS, uma Fiocruz, entendeu? Ah, mas a própria Fiocruz falou que não tem certeza. Mas ela tem mais certeza do que os veículos de comunicação. Então, acaba que, né, isso pode ser um facilitador. Fala. Como você falou. Eu sou um cara que consumo muita informação, meio redundante falar isso, né? Mas eu trabalho, sei lá, 12, 14 horas por dia. Normal. Agora na quarentena 50. Aí fico no computador o tempo todo, me dá uma dor de cabeça, assim, tá, pai, vou descansar um pouco. Aí quando eu tô descansando, ela fala, você tá descansando? Aí eu tô com o telefone na mão vendo vídeo no YouTube. Aí você tá vendo o quê? Aí eu falei, pô, hoje eu tô vendo filosofia. Ou então, tô vendo bolsa de valores. Ou então, tô vendo, sei lá, física quântica. São assuntos que eu acho interessantes. Ela fala, você é doente, mas tudo bem, cada um tem doença. Mas eu quero falar para a galera é o seguinte, que eu tento me policiar. Tentem fazer uma curadoria do que você vai consumir. Porque quando você está na rede, você recebe informações de todos os lados. Até quem não é. Você recebe do WhatsApp, do grupo da família, você recebe no Facebook toda hora, você recebe pelo Messenger, você recebe pelo YouTube, você recebe pela televisão, em multicanais. Então, tipo assim, quando você vê que é sobre aquele assunto, é de tal pessoa? Então eu vou escutar. Não é de tal pessoa? Isola. Porque senão você vai ficar num frenesi de tanta coisa que vai dar um desespero e não tá começando a travar. Bombardeado de informações. Exatamente. Eu tenho algumas fontes de área de saúde, né? Médicos, enfermeiros, e me falaram, em conversa, não nem em questão jornalística, fazendo matéria, nada disso. Me falaram que aumentou em 90% o número de pacientes psiquiátricos depois do Covid-19. Tipo, a gente está preocupada com o negócio do vírus e como assim, paciente psiquiátrico? Aí vem a questão do, como é que eles falaram? Mania de perseguição, dependência, alguns idosos tomam remédio, síndrome do pânico, medo de tudo, limpando toda hora, mentira. Só, gente! Eu só lembro de 2 em 2 dias, assim. Não, mas a mãe dela é brava. A mãe dela Minha mãe é psicótica, sempre foi, antes-Covid. Uhum. A CDC. Aí aumentou esse número de pacientes e a gente não tá dando atenção para isso. É tipo, é culpa do jornalista. Não é isso que eu tô falando. Mas em grande parte porque estamos com afastamento social. Em casa, o que a gente pode fazer? Ver televisão, ouvir rádio, ficar na internet. E aonde chegam essas informações? Por todos esses cantos. Você não tem como fugir. Vai ver um filme? Tá, mas uma hora cansa. Aí você entra na internet para mandar uma mensagem, atualiza o Facebook, mais um novo de Covid-19. Que morreu de tudo menos de Covid-19. Ainda tem isso também. Estão matando as pessoas sem estar morrendo do vírus. Aí, sim, era isso que eu queria saber. Se você tem já recebeu algum paciente ou sabe de alguma coisa assim com relação a esse afastamento social?
Então, o que tem acontecido, na verdade, é que tinham muitas pessoas que já estavam com alguns sintomas, assim, né, de ansiedade, e que isso se agravou depois da Covid, né? Essa Até questão do... alimentação, né? Não, totalmente, acho que, assim, tá tudo muito ligado, né? Entendeu? Pra entender. Essa questão da ansiedade com compulsões alimentares, com toque, né, que é o que vocês estão falando de mania de limpeza. Enfim, tudo isso está muito interligado e é muito possível que o Covid seja, né, um gatilho gigantesco para essas questões, né? Para além do isolamento, né, uma coisa que as pessoas não têm falado muito, na verdade, e que eu chamo a atenção para isso, é que as rotinas foram extremamente limitadas, né? Então, se antes a pessoa já tinha uma agitação assim que ela levava como algo normal, né? Mas ela gastava indo ali na rua, caminhando, indo na academia, fazendo essa atividade dela diária, né? Contato com outras pessoas, Sim, encontrando com alguém na rua. Coisa normal é, ser humano. exatamente, né? Discutindo no trânsito, que seja. Isso tudo acabou e foi de uma hora para outra, né? Não teve um momento Não teve assim, aviso vamos prévio. fazendo de forma gradual. Não, foi do dia para a noite. Simplesmente recebemos um aviso, não é possível sair de casa, e é isso, né? E aí, como que lida com essa quebra tão brusca, né, na rotina de cada um? Né? Então, assim, todo esse afastamento de uma hora para outra, sem nenhum preparo, não que exista um preparo, né, para esse tipo de situação, mas sem aviso, né, sem um mínimo de questionamentos, de cuidados prévios, né, não teve. Então, assim, não tem como, dificilmente, né, a gente sai sem ser afetado, né, de algum jeito em relação a isso, né? Então a gente acaba buscando formas de acolhimento, que seja na comida, que seja limpando a casa, que vai deixar a gente um pouco mais seguro, né? Enfim, são manobras que a gente vai fazendo, né? Então, assim, é super compreensível que tenha aumentado, sim, casos de pacientes psiquiátricos, né? Assim, mais do que nunca, isso abre uma janela, né, para a gente olhar para essas questões, né, o quanto que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né, não só em tempos de pandemia, mas para além disso, né, porque se você não está bem, né, não está olhando para si, né, antes de acontecer algo desse tipo, né, quando acontece, como é que lida? Né? Eu nunca olhei para mim, nunca estive um momento só comigo, nunca tive que Era isso que eu ia lidar, falar agora. Saber né? lidar consigo mesmo. Porque tem muita gente que mora sozinha, muita gente que vive sozinha no dia a dia, mas porque outra pessoa está fazendo serviço essencial, por exemplo. Um médico não vai poder ficar em casa, mas de repente a mulher não é médica. Então ela não está acostumada. Aí já vi que teve casos de divórcio, aumentou muito o caso de divórcio, agressão em casa. Não foi aqui, não, foi lá fora. Ah, foi em algum lugar. E não foi aqui, não foi entre nós. Não, eu falo isso não é de piada não, é porque acredito eu que cada cultura deve interferir no comportamento das pessoas. Então, tipo, essa crise na Ásia, nos lugares que teve já tipo, a liberação social, o serviço que voltou com mais velocidade, com maior índice de gente procurando, foi o cartório, para divórcio. Aí, ó. Depende da cultura, tem culturas e culturas. Mas o negócio é sério, porque tipo, a pessoa casa pra ficar junto, né? Mas depois que fica junto não dá pra ficar junto, aí tipo, é meio complicado. Mas isso as pessoas não estão acostumadas a isso. Porque em regra, ou você tá trabalhando, você tá em casa, tá tendo uma variação. Aí por exemplo, eu me apeguei ao trabalho, porque eu já trabalho mesmo demais. Já que eu trabalho com home office normalmente, eu sei poder sair para resolver coisas na rua e fazer outras coisas pessoais, e eu fico aqui, quando eu olho, eu fico, gente, acho que eu vou ali ver um Netflix, mas já são meia-noite. Aí eu fico, gente, eu não descansei a minha cabeça em momento nenhum. Então, existem várias outras pessoas que se apegam também de uma forma a outras coisas e, por fim, acaba ficando enjoada daquilo se ela soubesse administrar as coisas, a rotina da forma melhor, né? Gente, eu tô olhando para baixo porque eu tô com o telefone aberto aqui para ver as perguntas, tá? Boa, porque quase não dá pra ver quando porque fica muito curtinho e o telefone tá muito longe da gente. Não dá pra pegar. Sabrina, boa noite, Sabrina. Daqui eu tô conseguindo ler melhor.
É que está pertinho, a gente está meio longe, porque tem dois, né? Lá. Mas, galera, agora é o momento. Podem ir perguntando, já falando mal dos outros, já entrando na conversa, agora já podem começar perguntando. Vai, o próximo. E eu vou começar a falar com vocês sobre como vocês podem estruturar matérias que tenham acesso, mas que vocês não precisem perder a humanidade de vocês, a sensibilidade. Precisa de chegar no dia e falar, pô, morreu do coronavírus, ficou com a perna para cima, da perna para baixo. Gente, vai chamar atenção? Vai chamar atenção, mas por outro lado você vai estar danificando o psicológico da outra pessoa que você não conhece. É bom pensar também que pode ser sua mãe, pode ser sua tia, pode ser alguém. Se isso faz com que a gente tenha mais atenção, é bom a gente pensar que é algum de nós que está recebendo aquele tipo de informação. Então, quer ter um título agradável? Procura ser criativo, entenda que o título é o seu cartão de visita, mas você no seu cartão de visita colocaria que você é uma pessoa bagunceira? Ah, não, porque isso não afeta. Então, se não afeta, a pessoa não precisa saber. Então, você não coloque. Use gatilhos mentais? Use gatilhos mentais apropriados. Você conhece todos? Se não conhece, procura saber. A gente fala aqui na academia direto. A gente sempre ensina para você. Procura saber quais são os corretos para você usar nesses momentos. Procura investir em palavras-chave. Tá todo mundo falando sobre Covid-19. Ok, mas o que eles estão procurando? Vamos responder o que eles estão procurando, não o que você acha que vai dar vulto, que de repente não dê vulto, acabe prejudicando a pessoa de alguma forma. Como, por exemplo, tem muita gente falando aí uma coisa que não sabe, que eu até vi ontem, que gestante passa pela placenta o vírus para a criança, para o bebê. Nem a Fiocruz tem essa informação ainda, não aconteceu ainda. Aí, como aconteceu ontem, um bebê de 4 dias faleceu, já acha que foi de coronavírus, de repente não seja. Então, imagina quantas mães que estão passando por um momento já difícil, de como eu vou ter o meu filho nesse momento, sem saber se realmente vai passar ou não. Então, pode tornar até prejudicial uma fase final da gravidez por algo que você não tem certeza. E, gente, como a própria doutora falou, isso tem reflexos péssimos nas pessoas. E essa matéria, pontualmente, que ela falou, são parênteses, eu quero só que vocês tenham imunidade na hora de produzir um conteúdo, porque isso vai afetar uma massa de pessoas, isso pode simplesmente estragar a cabeça da pessoa, né? Nesse caso da mãe que perdeu o neném, quando você vai ler a matéria, cara, a neném tinha tudo. É triste falar isso, mas ela tinha todos os problemas possíveis e imagináveis para o fim da criança. Ela nasceu prematuro, tinha diabetes, hipertensão, alguma coisa respiratória que é com um nome diferente que eu não vou lembrar. Aí veio o coronavírus e pode ter sido um agravante? Pode ter sido, ou de fato o problema? Pode, mas você não... Ah, mas o teste deu. Quem me garante se viu o teste? Então não precisa colocar dados que informam que seja, mas coloca no conteúdo de vocês, de repente isso não seja real, porque ainda não tem comprovações de que, de fato, isso é passado pelo cordão umbilical, pela placenta, pelo que seja. Então, atenção a essas coisas. Dê a dúvida para o seu leitor, deixa ele interpretar o que ele deseja em cima do que você botou. Se você botou da forma certa, ótimo. Se ele vai interpretar da forma errada, I'm sorry. Você não está na cabeça nem na casa de ninguém. Ou você não pode ser o motivo de doenças psicológicas nas pessoas sem necessidade. Que nem a gente, aconteceu alguma coisa aqui, eu vou bem contar. Tem certeza que aconteceu? Mas acho que fulano morreu sim. Mãe, fulano, sabe quem morreu? Nem sabe se morreu mesmo, já quer fazer a porcaria da fofoca errada. Sabe que mãe é apegada à fofoca, toda mãe é apegada. Então, ainda bem que ela não vê minhas lives. Que ela... Ô, Fernanda, assim, é até bom a gente, né, tá falando sobre isso hoje, porque hoje, mais cedo, né, eu estava olhando nos stories, né, e aí eu vi um menino fazendo um story, né, ele não é do meio jornalístico não, né, mas assim, eu acho importante falar sobre isso porque essas notícias, né, a forma como cada um recebe, é uma coisa assim muito, muito peculiar, né? E a forma como isso é passado, tanto de uma forma para tranquilizar, quanto uma forma para deixar o outro preocupado também, né? Esse rapaz, ele tinha feito uns stories falando que ele tinha quase 100% de certeza que ele teve corona, né? Ele tinha quase certeza que ele tinha tido, porque ele era uma pessoa que tinha uma saúde muito boa, nunca ficava doente, e ele ficou doente esses dias.
E ele teve vários sintomas. E aí ele foi falando, né? Teve, acho que dor na garganta, não teve todos, mas teve a maioria. Mas ele tinha certeza que era Covid. Que não Só era não gripe, tinha era 100, Covid. só não tinha 100% porque ele não fez o teste. Mas, ó, ele tinha sim, mas Batata. ele falava com uma convicção, né, de que, não, mas ó, eu só tô contando isso pra vocês porque eu quero mostrar pra vocês que é possível sobreviver, entendeu? Porque eu sobrevivi, tô aqui ótimo, né? Então, assim, parem de ficar tão neuróticos, porque não é pegou, morreu não, entendeu? Olha aqui, eu tô ótimo. E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, olha como a pessoa não tem a menor responsabilidade do que fala. Não Não fez tem. nem o teste, está levantando a hipótese de algo que sim, né, pegou, Sim. morreu. Mas você não pode falar. Antes de vir para lá, aqui eu estava comendo correndo que eu te falei. Aí eu estava vendo o repórter, falou que um cara de 30 anos, ele era paciente de todos os quadros agravantes. Ele tinha diabetes, tinha tudo, lá na China. Tá curado esse coronavírus. Pegou, comprovado, tá curado. Então, tipo, tem muitas variáveis aí. Não é que você vai pegar e falecer. De repente você pode realmente achar que não vai. Mas você não pode levar isso como uma notícia que todo mundo que pegar vai falecer. E aí também tem que entrar de um bom senso, né? Também todos somos cidadãos e eu acho que, tipo, ter bom senso é uma coisa interessante. Eu li uma matéria outro dia que era o seguinte, ladrão morre de Covid-19 depois de ser baleado pelo PM. Porra! Eu falei, tinha Covid na bala, por acaso? Eu não vou falar o nome do veículo porque é antiético, mas depois eu te mando, Luana. Pô, nada a ver, cara. Meu Bom Deus. senso. Sério, foi print. Não tinha como você montar aquele print, não. Eu até olhei, dei zoom, botei no computador, fiz todos os dias pra ver se eu descobri alguma coisa, mostrei pra ele, mostrei pra todo mundo. Estava escrito. Após troca de tiros, traficante morre de Covid-19. Estava escrito isto na tela, com um jornalista em pé, lendo o telão lá. Devia ter Covid na bala do fuzil. Só pode. Aí Né? eu quero imaginar que o estagiário, que tudo é culpa de estagiário. Os estagiários aqui, perdão, mas tudo é culpa de vocês. Não que de fato seja, mas sempre né? Tem até o bordão, tudo é culpa de estagiário. Quero imaginar que ele botou aquilo ali escrito errado, mas será que a jornalista em frente àquele telão não notou? Uhum. Entendeu? Então é realmente complicado. Aí, voltando à questão, quer montar um lead legal? Luana, o lead é o primeiro parágrafo, as notícias mais importantes. As pessoas botam já no lead um monte de coisa absurda, você fica, meu Deus. Aí é lógico que o leitor vai descendo para levar esse conteúdo, que é isso que ele quer. Gente, monta um lead respondendo as perguntinhas lá mais importantes, monta, mas em cima daquele dado. Não vem levantar coisas que não tem nada a ver só para enfeitar aquele dado. Notícia não é feita para ser enfeitada. Notícia é feita para trabalho em cima de fatos. Quem esteve na live na segunda-feira com o AJ, falando sobre fake news, sabe que a notícia é feita em cima de fatos. Então, você tem que trabalhar em cima disso. Somente, mais nada. Qual é o fato? É falar sobre a Luana hoje? Então tá, eu vou trabalhar somente sobre a Luana, em cima da vida da Luana. E pronto. Aí, diante disso, o que acontece? Você tem que ter frases mais objetivas, períodos menores. Ah, por quê? Porque quanto mais reduzido você passar a sua mensagem, menos ofensivo fica uma notícia trágica. Porque, de fato, falar sobre Covid-19 é algo que a pessoa já pega como, o que vai ser? A pessoa já, quando vê a notícia, não sabe nem o que é, se alguém se salvou, nada disso. Já quando vê que é do vírus, já fica, vamos ver o que é isso. Já tem um interesse em cima daquele tema, então não precisa você levantar falso. Aí você vai estar, ok. Aí você botou as novidades, sem rodeios, é muito importante. Não colocar rodeios em cima da notícia. Em reportagem pode falar mais, sim, mas uma coisa é você fazer uma injeção de linguiça. Não tem condições. Hoje ninguém está com paciência, né? O pessoal de quarentena aí que está mandando todo mundo ir lá para mesmo, né? Todo mundo já entendeu o que eu estou querendo dizer. O pessoal já está meio pé da vida. E ninguém vai estar com paciência para ficar lendo um monte de desdobramento que não faz sentido. Então, e uma coisa que eu sempre falo muito, e a Luana vai concordar comigo, se colocar no lugar do leitor. Se você estivesse recebendo essa notícia, se sua mãe estivesse recebendo essa notícia, ela estaria informada ou ela estaria doente?
Quem nunca leu uma notícia de Covid-19 que você fala que você fica triste? É uma pessoa que você nunca viu na vida, mas você já tem uma proximidade com ela, que nem a história dessa mãe que perdeu o bebê. Eu não sou nem mãe, não sei nem o que é ter um afeto por filho, como a mãe fala que só quando é mãe sabe. Não sei, mas você se sensibiliza. Então, por que você não se sensibiliza, profissional do jornalismo, antes de construir o conteúdo? Se coloca no lugar, como é que a pessoa vai receber aquela informação? Invista em comprovações. Fale com mais de uma fonte. Faça a lei das 3 fontes. Confirme 3 pessoas distintas sobre o mesmo tema. Pessoas que não se conhecem. Vá nas fontes oficiais, pelo amor de Deus. Se as fontes oficiais não souber, coloca lá. Nem as fontes oficiais como X têm informações concretas. Tira o printzinho lá de onde está escrito isso deles mesmo e coloca. Não levanta falso em cima de algo que você pode achar que é e com certeza está escrito aqui na OMS que pode ser que seja. Então eu vou dizer que é. Não é bem assim. Quer falar uma coisa? Eu fiquei pensando um negócio aqui. Eu já sinto assim, a vibração da Não, eu uma pergunta pela pergunta pessoal, assim, né? Um pouco a parte da parte técnica do jornalista aqui. Existe algum, não falo tratamento, porque não é oferta, exercício. Existe algum exercício que se recomenda para evitar os principais problemas que estão virando, como síndrome do pânico, estafa social, interação social, no caso, excessiva dentro de casa, né? Existe alguma recomendação para saber conviver. É uma boa pergunta. Mas, não, mas, por exemplo... Saber conviver com os nervos da própria família. Não, por exemplo, teve gente que teve claustrofobia, é possível. Teve gente que teve síndrome do pânico, é possível. São doenças cabíveis, né? Não, sim, e às vezes a gente não precisa sair de casa, mas só em não poder sair a gente já fica mal porque a gente não está podendo sair, mas você não tem nada para fazer lá fora. Aí eu fico brigando toda a treta e rola a Copa do Guadalajara. Aí já dorme pensando, pô, mas eu tenho que ficar aqui de novo nesse quadrado. Então, tem algum exercício que você recomenda que exista, né? Porque acho que ninguém passa por isso, né? Não é o problema. Eu acho que assim, o exercício mesmo da paciência, né? Na verdade. Mas assim, é difícil, não tem nada que eu possa dizer que vai servir para todo mundo, né? Eu acho que cada um sente esses né, transtornos psíquicos de uma forma diferente, assim, né? É claro que existem os sintomas que são, de certa forma, padronizados, né? Que é mais ou menos parecido, mas assim, cada um acaba, como são muitos sintomas, cada um acaba sentindo um pouco diferente, né? Mas assim, o que eu tenho recomendado em casos de crise de ansiedade, síndrome do pânico, como sempre ou quase sempre, né, é relacionado a questões com falta de ar, né, ou excesso, sempre exercício de respiração, assim, né? E não tem muito como fugir, assim, né? Terapia, né? Terapia não tem outro meio, né? E é claro que iniciar a terapia num momento desse, né, tão emergencial, tão sofrido, não vai ser fácil. Já adianto, não é fácil, né? Iniciar dessa maneira. Mas realmente não é um caminho fácil, né? Não é se conhecer, se perceber, observar, cuidar de si, nunca é um caminho tão fácil, né? Se fosse todos nós, né, estaríamos extremamente autoconhecidos, né? Saberíamos lidar com tudo e não é isso que acontece, né? A gente acaba tendo divergências, ainda mais morando com outras pessoas, né? Com outros seres que são diferentes da gente, por mais que tenham criações parecidas, que tenham crenças muito parecidas, é uma outra pessoa, né? E nem todo dia a gente está bem, às vezes a gente está mal e nem sempre o nosso humor vai estar sincronizado com o do outro. Então, esses conflitos começam aparecendo, né? Eu acho que por isso que pode ter aumentado os casos de divórcio, por exemplo, né? É difícil lidar com o outro, é difícil lidar com a gente. É verdade, às vezes esse horário é difícil. Em último caso, sim, é só uma pergunta, não é uma indicação para ninguém aí na live não, hein? Remédio? Então, calmante, algo do assim? Eu, como psicóloga, eu não posso estar indicando nenhuma medicação, né? Para esses casos,
a gente sempre indica para um psiquiatra. Então, é claro, né, que se for necessário, é importante que as pessoas procurem, né, algum especialista, no caso, né, o psiquiatra, como eu disse, para esses casos medicamentosos. Mas eu mesmo não posso estar fazendo essas indicações. Prescrevendo. É. Você pode orientar, mas você não pode prescrever. Exatamente. Por isso que o nosso trabalho é sempre em conjunto, assim, né? Isso que eu ia perguntar. Sempre quando chega para mim algum caso de ansiedade, eu sempre peço, eu não posso nem afirmar se sim ou não, né? Mas eu acolho a pessoa e encaminho para um psiquiatra e aí a gente começa a trabalhar junto, né? Vocês têm contato, o psiquiatra e o psicólogo têm contato para trabalhar em cima de um paciente? Ou Sim. eles trabalham individual, mas acaba se encontrando? Então, depende muito do médico, né? Tem médicos que são mais abertos, né? São mais... aceitam, né? Esse trabalho em conjunto e entendem o quanto que isso é necessário e importante, né? Mas a gente ainda tem uma parcela aí de médicos que ainda tem uma certa rejeição à psicoterapia, né? Mas assim, na maioria dos casos a gente trabalha junto. Você É consegue fazer importante. atendimento, no caso, não tá podendo ter encontros. Você consegue fazer atendimento via WhatsApp, via chamada de vídeo, isso é permitido? Sim, Imagina que mesmo som, você tem que ajudar a pessoa. Vídeo chamado, o WhatsApp sim, sim. O atendimento online ele é regulamentado, né? Inclusive o CFP, o CRP, né? Os nossos órgãos, eles até viabilizaram facilitando o cadastro, né? Porque a gente precisa ter um cadastro numa plataforma para poder atender. Então, eles facilitaram esse cadastro para as pessoas que não tinham, né? Para os psicólogos que não tinham esse cadastro prévio, facilitando que a gente atendesse online, né? Mesmo que a gente não tenha tido essa regulamentação anteriormente, né? Eles viabilizaram isso de uma forma que agora é possível todo mundo atender online, né? Justamente para ter essa facilitação, né, no acesso. Isso me lembrou uma vez, eu estava num evento, tem uns 2 anos isso, que teve um concurso de startups para quem ganhar, acho que era 150 mil reais para investir no projeto. E o projeto desse cara, ele era psicólogo e era um software onde havia era um chat, na verdade, mas tinha outras perspectivas, onde o psicólogo ia anotando na própria plataforma, tipo um dashboard do cliente. Era como se fosse uma grande agenda, né? Onde o psicólogo anotava algumas coisas, né? Tinha um histórico, e um chat, que um vê um outro e assim vai conversando. E quem ganhou o projeto assim, né, foi esse cara. Achei muito interessante, que esse software deve existir hoje, não sei qual é o nome dele. E se está rodando hoje, o cara está muito bem, né? Porque a consulta online cresceu de uma forma assim cavalar, né? No Brasil, pelo menos, está muito grande. Lá fora já é comum, né? O Brasil, como sempre, mais atrasado, chegou agora. Mas... Não, não tem nada. Eu sei que é atrasado. Porra. Porque tem alguns colegas que estão lá fora, e lá fora é comum fazer terapia à distância. Né? Aqui a gente precisa de uma pandemia para que os órgãos reguladores permitam o óbvio, né? Mas Já era permitido. o Só CRM que... permitiu agora, essa semana. Ah, tá, sim, não é, mas pra gente já era permitido, já. Já tinham muitas Porque pessoas no que caso, trabalhavam dessa forma. Eu acredito que a diferença é porque no caso do psicólogo é mais conversa. E isso dá para ser feito à distância. No caso do médico, precisa ver, tocar, né? De repente é por causa disso que demorou para fazer, de repente, Rafa. Mas Pode então, ser. teve uma aluna que perguntou aqui. A minha pergunta para a Luana é como lidar com esse medo. O medo da pandemia, eu estava lendo aqui, eu tô achando Porque no caso ela falou como evitar, você melhorar. Agora é como lidar já com esse pânico, né? Sem ser remédio, que alguém vai perguntar isso. Eu já perguntei. Tá, já feito. Então, como eu falei, assim, né? Não tem muito como fugir disso, né? Esse medo, ele é normal. A gente está vivendo um momento muito delicado mesmo. Então, é estranho você não ter medo, né? Você continuar olhando para tudo isso que está acontecendo de uma forma banalizada, aí isso me preocupa um pouco. Mas ter medo, isso é comum, isso é normal para o momento que a gente está vivendo, né? Agora, como lidar com isso? Aí
é isso, assim, essa questão da gente se observar, né? Saber olhar para a situação, saber se acolher diante Trabalhar o desse autocontrole, né? medo. Exatamente. E como eu falei também, né? Indicação de terapia, caso, né, a pessoa julgue Diário, né? necessário. Existem muitos psicólogos que estão fazendo alguns movimentos de acolhimento online e gratuito, pelo menos nessa época. Pelo menos nessa época de pandemia, né? Só um acolhimento, assim, não é um tratamento, né? Não é contínuo, assim, mas pelo menos um contato para que a pessoa possa Toda tá ajuda é ali, bem-vinda. exatamente, né? Para falar um pouco sobre aquele medo, como isso está assolando ela. Então, é importante conversar sobre isso, né? Não, foi ver. Vê se tem mais alguma pergunta. Pode falar o que você falou. Eu não entendi a pergunta da Sabrina. Vocês acreditam que agora muitos trabalhos que antes não estavam no mundo digital e agora estão continuarão atuando digitalmente? Será o início da expansão do home office no Brasil? Acho que ela quis dizer, no nosso cenário, que se vai ficar mais comum depois que todo mundo já está trabalhando no home office, no nosso caso aqui da conversa, se as consultas vão ser mais recorrentes da forma online. Na nossa realidade. E eu vou responder, Sabrina, na minha opinião, vai haver sim um maior aumento da demanda externa de trabalho. O que não é bom, por um lado. Porque há um movimento seguinte, quando está todo mundo no escritório, a vida está rodando, beleza, vida que segue. Mas quando você passa por um problema, e todo problema ele modifica as engrenagens. Então vai ter gente sendo demitida porque percebeu que não tinha produção nenhuma, menos ainda em casa, isso vai ser de uma forma cavalar, né? E acho que também saber trabalhar em casa poucos sabem, porque o brasileiro, na minha humilde opinião, não é muito disciplinado, né? Então o cara acha que, tipo, tá em casa, vai chegar atrasado. Eu sou um bom exemplo. O estúdio é na minha casa e eu cheguei atrasado pra live. Tipo, ainda consegui derrubar água no cenário. A gente foi comer quando bebe. E eu faço isso há 10 anos. Então, tipo, acredito sim que vai aumentar o volume de trabalho à distância, né? Vai maximizar. Notaram que é possível, né? Notaram que é possível também. E por consequência, acredito eu que as consultas, né, de várias áreas, inclusive a psicológica, aumente também, né? Até porque com o advento da internet, você consegue escolher com uma facilidade muito grande, tipo assim, não, eu me identifico muito mais com fulano, com ciclano, com beltrano. Então, se já existe a identificação por meio da internet, agora com a conscientização que é possível e funcional o trabalho à distância, falar pouco, né? Eu acho que sim, a resposta é sim, tá? Não, Resumindo, sim. Em breves palavras, sim. Até porque a gente fala muito aqui na academia, o digital, ele facilita. Então, até no ramo da psicologia, como vocês podem ver, por causa dele é possível alcançar mais pacientes. E, obviamente, isso é mais dinheiro para o profissional. Então, porque, Luana, eu bato muito na tecla com ele sobre a questão deles se especializarem em digital. Porque tem muitos alunos que ainda são muito focados em impresso, em redações, em trabalhar. E hoje você consegue fazer tudo com o computador, em casa. E não vai diminuir o seu trabalho e nem torná-lo não prioridade, nem nada disso. Mas sim, a questão do home office, entrando em outro ponto, é importante ter a disciplina, a organização e planejamento. Até fiz um vídeo essa semana falando sobre isso, porque todo mundo vai achar home office complicado por nunca ter feito. Mas se tiver um planejamento, uma organização em cima, uma rotina, crie uma rotina em cima da não rotina, porque na sua casa você não precisa ter rotina. Mas no trabalho, em casa, você precisa ter. Está tudo muito fácil. Tudo que é muito entregue, a gente acaba, por exemplo, até mesmo gente que mora muito distante. Gente que mora distante é o primeiro a chegar, o que mora perto é o último. A gente relaxa, né? Relaxa. E isso a gente não pode deixar acontecer no trabalho em si. Sim, o digital permite isso, mas aí você também tem que se mudar, como ela mesmo falou, se conhecer. Sem pressão. Já estamos entrando em 50 minutos de live. Recorde de live! Então, o momento de perguntar é agora. Consultoria gratuita ou quase. É agora. Tá legal? Você tem o arroba dela? O arroba dela. Bota o seu arroba. Ela consegue comentar. Comenta o seu arroba aí. Tá. Isso, gente, sigam ela. Ela dá insights maneiros. Estou marcando ela 15 semanas. 15 semanas. 15 semanas, é 15 dias. 15 semanas? Então,
conhecer você. Eu Ó, vou falar de vocês sábado, quando encerrar. Para fechar aqui, gente, o raciocínio, vamos voltar na questão da fake news. A fake news também, Luana, deve ser algo bem complexo, né? Porque a gente está falando só do tipo de notícia terrorista, de como perder a humanidade. Mas no caso da fake news, é mentirosa mesmo, em cima da valorização de algo ou alguém, né? Ou em cima da desvalorização de algo ou alguém. Então, isso pode trazer problemas não só para a pessoa, quanto problemas para uma sociedade como um todo, né? Como, por não, com exemplo, certeza. rincha, negatividade, achar que tudo está errado, etc. O que você poderia falar sobre? Não, eu acho que é isso, assim, né? Voltamos nessa questão de a gente estar num momento muito sensível, né? Em todos os sentidos. E aí, né, com essa enxurrada de informação que a gente acaba recebendo, vai ter um grupo de pessoas que vai acreditar em uma coisa, outro grupo que vai acreditar em outra, e isso gera um mal-estar coletivo, né? Já estamos todos muito nervosos, muito aflitos com tudo isso que está acontecendo, já está Gera assim. grupos, né? A gente já está vivendo um momento assim de coletividade meio neurótica, né? Isso é normal. Mas esses grupos eles vão sendo gerados e vão entrando nos conflitos um pouco desnecessários e fora isso, né? Alarmando esses gatilhos que a gente já tinha falado aqui, né? Então, assim, você falou algo que eu acabei não conseguindo pontuar. Essa questão da empatia, né? Quando pensar no outro antes de fazer algum tipo de publicação, né? Alguma matéria. E quando a gente fala de empatia, eu acho importante pontuar isso aqui, a empatia é essa coisa, a gente fala muito sobre se colocar no lugar do outro, né? Mas é um se colocar no lugar do outro a partir da visão do outro. E isso às vezes é muito difícil de fazer. Porque a gente se Muito. coloca no lugar do outro a partir da nossa visão, do que a gente Foi o que acha eu que falei, o você outro quer. lembra? Não, Do que a gente Não, é porque as nossas mães têm muita mania de falar isso na hora da criação. Você tem que se colocar no lugar do coleguinha, só que você nunca vai conseguir isso. Porque você não vive na realidade do coleguinha. Eu sempre argumentava isso. Tipo, Não, doideira, isso é uma discussão que sempre bate no chopp às vezes que a gente fala sobre isso. Mas, cara, realmente você não consegue se colocar 100% no lugar do vizinho. Não tem condições, você não tá naquela realidade, você Não não dá. vive aquilo. Mas, como humanos, a gente pode tentar. Não tem como. Rapaz, se não tem como um, vai matar o outro daqui a pouco. Uma pessoa que mora a 4 horas de distância do trabalho. Nossa, você tem que colocar no lugar dela. Ok, ela mora a 4 horas de distância. Ah, é só acordar cedo, aí eu vou ter... Sim, mas você tem que entender quais são as dificuldades dela em acordar cedo. Só não que a sua, quando você deu uma Se merda. ela vai ter... Não é só você se colocar no lugar, você tem que sentir o que ela sente. Como o caso da Ana Júlia. Ana Júlia, se você for ver essa live, eu vejo pra você. Essa menina é referência. A menina mora leva no trabalho e tá sempre assim. Eu moro dentro do trabalho e tô sempre... Tem que trabalhar, né? Ah, eu acho que eu vou parar pra almoçar. São 10 da manhã. Não faz sentido, não tem como fazer isso. Assim, né, nesse viés, realmente, não tem como a gente se colocar 100% no lugar do outro, mas eu concordo que dá pra gente tentar, né? Existe uma coisa que é possível, existe um senso comum, existe um bom senso, né, que é possível e acessível a todos nós, mas ainda assim, às vezes é muito difícil alcançá-lo, né? A gente vê o quanto de pessoas acabam tendo atitudes das quais a gente chama de sem noção, né? Então, às vezes é muito difícil, realmente. Mas, e aí, né, nesse caso, para fazer essas postagens, né, essas matérias, é claro que a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade, porque, e aí, né, voltando para essa questão da ansiedade, gente, olha, é muito ruim ter uma crise de ansiedade, muito ruim. A pessoa realmente, em vários casos, né, ela realmente acredita que vai morrer. Então, assim, você imagina alguém lendo a sua matéria e achando que aquilo vai acontecer com ela, que ela vai morrer a qualquer momento só de ler. Então, assim, é uma questão muito sensível, né? Então, assim, todo cuidado é pouco em relação a isso, né? Claro que, né, os jornalistas agora são essa ponte que a gente tem com o mundo,
né? A gente precisa, enfim, dessas matérias, a gente precisa dessa informação para a gente entender o que está acontecendo e conseguir se posicionar a partir disso. Porém, é importante que a gente tenha um mínimo de cuidado, né, nessas informações. Com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui que eu achei curiosa. Eu não sei se é do seu. Essa é a penúltima, né? Eu não sei se você sabe responder, porque eu também não sabia responder. Que é a seguinte: existe algo na psicologia que explique por que as pessoas gostam de espalhar fake news? Gostei da pergunta. Gente, boa pergunta. Vou até dar uma pesquisada. Eu acho que é um pouco de psicopatia, né? O cidadão querer. Eu acho que. Mas. Eu acho que tem uma coisa, assim, isso, né, pelo menos eu vou falar a partir de algo que é uma percepção minha, né? Não tenho nenhum dado de pesquisa para falar sobre isso. Mas eu acho que existe sim uma questão de poder na informação, né? Quando você detém uma informação, existe um ar de poder em relação a isso, né? Então, talvez isso seja muito convidativo para algumas pessoas, né? Ter essas informações, né? Ser o detentor delas e poder ditá-las por aí. Talvez isso seja bem atrativo. Sim, você né? falou algo realmente. Até porque uma vez... Não, mas eu penso uma diferente, por exemplo. Para mim me sentir na posse, para me sentir melhor que os outros, entre aspas, de um conhecimento, no mínimo o conhecimento tem que ser de quem? Meu. Tipo, eu sei e você não sabe. Caramba, agora você espalhar desgraça alheia... Caraca! Não vejo nenhuma diferença. Mas realmente, que eu até falo muito para eles, Luana, tem muita gente que escolhe fazer jornalismo porque, eu vou poder falar o que eu quiser, eu vou poder fazer a briguinha que eu quiser, eu vou poder denunciar o que eu quiser. O que você quer é denunciável? É algo que é realmente errado ou correto? A gente tem que, por isso que falar, a gente tem que dar opinião. Não tem mesmo. Porque você tem que dar opinião quando você for dentro do formato opinativo. Quando você está trabalhando em cima de fatos, você tem que trabalhar em cima do fato. Quem vai fazer a opinião é quem está lendo aquilo ali. Se ela vai fazer uma interpretação que deixe mal, é o problema dela. Mas se você colocou de uma forma que não, porque eu sempre bato na tecla. O jornalismo, ele é sinônimo de ajuda. Porque as pessoas, quando estão procurando por uma informação na internet, elas estão procurando uma ajuda, respostas. Uhum. Então, se você é como se você estivesse medicando errado o paciente. Poderíamos dizer assim. Se você é o detentor da informação e você está passando a informação errada para a pessoa, você está medicando, está ajudando de forma errada aquele cidadão. Sem pressão, 9 minutos. Então, vamos encerrar. Sim. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Vamos encaminhando para o final. Teve menino que perguntou se a gente é carioca. Somos. Muitos biscoitos, chiadeira. Não sei se a Luana é natureza. Não tem pimolinha, que é totó. Okay. Luana é carioca 100%? Não sou. Sou do Nordeste. Sou do Nordeste, mas fui criada aqui. Você é de onde? Sou do Ceará. Ceará, que gracinha, legal. Jurava que você era carioca mesmo. Não, fui criada aqui, então zero sotaque. Eu lamento, já foi adotado. Já trocado com a audiência. Não me avisaram. Então é isso, Luana. Muito obrigada pela sua participação. Antes de encerrar a live, eu queria falar para a galera que o nosso workshop está aberto, as inscrições, o workshop Jornalista de Sucesso, onde vamos trabalhar o jornalismo digital, a transição do jornalismo tradicional para o digital, o que vocês têm que aprender, o que vocês precisam se tornar. Vamos reforçar essa questão de como trabalhar nas redes sociais, que você não é o rei das informações, você apenas é o dissipador de algo que já aconteceu. Então é basicamente isso. São 4 aulas, gratuito, online, e começa dia 27. Então quem ainda não se inscreveu, o link está na bio. Fernanda, queria inclusive parabenizar esse workshop aí, o trabalho de vocês, né? Porque obrigada. Assim, né? Acho que ficou bem claro nessa conversa, né? E, enfim, por tudo que a gente está vivenciando também, o quanto que é importante a qualificação do jornalista, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, né? E, gente, aproveitem esse workshop gratuito aí que, até eu fiquei interessada. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Então é isso. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem live do Gabriel Oliveira, né? Isso. Que chique. Isso mesmo.
Amanhã a temática é como organizar as finanças em tempos de crise, não é isso? Então, isso aí, exatamente. Isso A aí esposa dele tá ali, ó, Sabrina, só escutou pra ver se a gente ia falar Ah, pra ele. Não, mas a live vai ser. Eu acho que todas as temáticas que nós nos propomos a fazer, Modéstia à parte. todas foram bem legais, com profissionais bem legais, inclusive você. E amanhã, não menos que isso, não é porque é a última que é menos importante, mas também acho muito interessante falar sobre finanças nesse tempo, né? Porque, infelizmente, está vindo mais notícias econômicas para frente e todo mundo tem que estar atento a elas, no caso. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom focar, falar mal dos outros, barra esse outro computador, foi muito divertido. Ela falou que ia queimar a lâmpada do lado da Lightbox, não queimou até agora. Então, tá claro ainda. Então, gente, beijo, um forte abraço e até a próxima pauta. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Presente, obrigada, Luana, e até amanhã. Viu, galera? Espero vocês. Tchauzinho, Beijo. gente. Tchau. Tchau.